Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Olá, eu sou a Kátia Nascimento e falo do podcast Literatura e Outras Viagens. E este é o terceiro episódio da temporada Escritores Portugueses. E eu tenho aqui a honra de trabalhar novamente com meu amigo Pedro Albuquerque e o poeta Nuno de Souza. Oi, Nuno. Olá, tudo bem? Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, tanto faz. Tudo Depende bem? dos horários. Depende de quem vai ouvir, onde vai ouvir, né? Oi, Pedro. Viva, obrigado pelo convite. Muita honra estar aqui com vocês. Igualmente, obrigado pelo convite, Matheus. Eu que estou muito orgulhosa, né, de conversar com escritores portugueses. Agora eu já estou entendendo um pouco mais a língua, né, Pedro? O Pedro serve de tradutor simultâneo para mim. É a sua charneira entre os Atlânticos. Olha só, ele também quer ir para o Brasil, né, Pedro? Pedro está chegando pertinho das coisas do Brasil, né? Já Kátia vai-me publicou, contar. já está publicando lá, Graças né? a Deus. Então, Nuno, eu tive o prazer de ler o teu livro, o livro Irei sobre o Silêncio, livro de poemas Irei sobre o Silêncio. E eu queria que tu falasse sobre esse livro quente, né, Nuno? Esse Sim, livro é um bocadinho. quente. Há mais quente, há mais quente. Eu tenho um de 2019 que é o de Corpos Fermentos, Opa! que Mas é assim, muito quente mesmo. o quente, inclusive, dá título a um poema teu, né? O primeiro poema teu, Sim. que é Quente. Conta pra gente, assim, o que que é que faz tu te envolver com esse tema nesse livro. O Irei sobre o Silêncio é um livro que foi escrito em 2006, mas foi só editado em 2022. Tem assim uma decalagem, assim um bocado, quase 15 anos. Eu escrevi numa altura, quando tinha 26 anos, não é? Tenho 44. Escrevi de uma maneira completamente diferente do que escrevo hoje. Eu hoje escrevo de uma maneira. E podem-me seguir nas redes sociais e ver que vê-se perfeitamente que há uma. Eu não vou dizer uma maturidade, porque cada fase da nossa vida e cada maneira como nós temos que escrever não quer dizer necessariamente que seja uma mudança para o mais maduro. A maturidade acho que seria mais na forma dos temas e não tanto na forma como escrevemos, que isso depois depende. Eu estava mais ligado na altura ao meu escritor favorito, ao Alberto, que tem uma forma muito tinha, morreu, forma muito própria de escrever. Basicamente, eu não. Há pessoas que fazem agrupamentos, escrevem livros propositadamente, escrevem temas propositadamente. Eu vou escrevendo e vou compilando. E quando me faz sentido, fecho o livro. Normalmente os meus livros são todos fechados com um texto em prosa poética, grande. E sei lá o que é que eu ia dizer sobre o Irei sobre o Silêncio. O Irei sobre o Silêncio, a própria frase, que também dá nome a um poema do Sim. próprio livro, como é que é dizer? Significa, é uma mensagem que atravessa o distanciamento entre duas pessoas, de certa forma. Normalmente as pessoas, quando se afastam, não é? Subsiste um silêncio entre elas. Então o Irei sobre o Silêncio é um estender da mão para transmitir, dizer qualquer coisa. E foi esse o sentido do Irei sobre o Silêncio, da expressão Irei sobre o Silêncio. Normalmente há muita da minha poesia, principalmente mais antiga, que está muito ligada a ligações à emoção, como é que é dizer, a ligações amorosas, digamos assim. Peço desculpa pela expressão, eu tenho tendência para não me ligar à chonice, ou seja, não adoto formas de escrever, desculpem a expressão novamente, choninhas. E estou ali ai, não sei o quê, perdi. Não, eu sou muito cutilante e concreto. Gosto e exprimo com palavras que não apelam àquela emocionalidade, desculpem a expressão novamente, eu uso muito calão, fofinha, é muito mais descritiva. A mesma coisa acontece quando há a separação e quando há a parte acusacional, vá, digamos assim, ou de falar sobre os temas quentes que levaram às separações. Também não tendo a ser muito choninhas, vá, de ficar ali Deixa-me intervir aqui. a um bocadinho, a chorar um bocadinho. Diz-me. Eu, quando li o livro, do princípio ao fim, não é? Pareceu-me
que tu falas aí nos Choninhas, mas era uma sensibilidade próxima da Sofia. Portanto, faz sentido que tenha escrito o livro mais novo. Não sei se por esta influência da escola dela, do trabalho dela ou não, mas quando li o teu livro, talvez porque cada um lê o seu livro com os seus próprios Sim, olhos, com o seu próprio conhecimento, não é? E sim. não com o conhecimento de quem escreve. Quando li o livro, li-o com uma sensibilidade de Sofia de Melbrenner, mas ao mesmo tempo uma dureza e uma aspereza do o Herbert Helder. É engraçado falar do Alberto. O Alberto parece-me que está muito na linha do Herbert Herbert Helder. Helder, sim. Da mesma Portanto, pareceu, geração. sim, a mesma geração. E pareceu-me um livro que ia entre a sensibilidade da Sofia, e quando digo sensibilidade da Sofia, não é exatamente isso da simplicidade dos choninhas e de dizer as coisas bonitas, mas sim uma sensibilidade com decor e com trabalho, e Sim. ao mesmo tempo com uma dureza do Herbert Helder. Portanto, caía entre os dois, não é? E E quando digo entre os melancolia. dois, E melancolia. E muita melancolia. sim, e quando cai entre os dois, parece-me que estás ali num regime de Rui Belo e de Rosa Alice Branco, portanto, em ótima companhia. E eu aproveito para te perguntar se tens alguma influência na poesia, porque a segunda Sim. parte do livro, ou a última parte que acaba com um texto corrido, não é? Sim. Um texto em prosa, fez muito lembrar o primeiro texto de abertura das Memórias do Subterrâneo do Dostoiévski. E, portanto, tendo aqui um Dostoiévski, uma Sim. Rosa Alice Branco, um Herbert Helder, uma Sofia e um Rui Belo, e um Alberto, qual é a tua influência dos 26 anos, não dos 44, não é? Não, é engraçado falar do Rui Belo, porque o Rui Belo é uma influência dessa geração. E há outro poeta também português com o qual eu estou muito ligado, que é o José Agostinho Batista. Deves conhecer. Isto é tudo a mesma geração. O Rui Belo é mais velho, e é interessante tu falares nisso porque é uma influência oculta da forma como eu escrevo. Eu sempre me liguei mais à parte mais melancólica. Os anos 70 e os anos 80 para mim da escrita portuguesa são cruciais. E principalmente da parte da poesia. E por isso é interessante falar nesses nomes e ires-me ligar a isso. Eu nunca tinha feito essa ponte. E lá está, como tu dizes, é preciso às vezes ver de fora para se ver outras coisas. Eu nunca fiz essa ponte. Como é que eu tenho de explicar? Eu escrevo porque escrevo. E se alguém me perguntar porquê, eu não sei. Da mesma forma como eu quando escrevo um conto ou quando decido escrever um romance, eu não sei porque escrevo. Ou uma crónica. Não faço a mínima ideia. Eu escrevo porque sim. Isso pode estar, lá está, e depois tu vais buscar as referências, isso pode estar muito ligado às minhas leituras, às minhas referências, pode estar ligado ao sítio onde eu coloco as minhas âncoras, e as âncoras tendencialmente vão-se movimentando, nos vários autores que eu vou lendo, e poderá ser por causa disso. Agora, eu ter salvo seja, um placement definido, pá, não tenho, não tenho mesmo, nem nunca pensei nisso. Se me perguntarem aquilo que eu acho que sou mais parecido, neste momento nem sequer sei dizer. Nessa altura achava que estava mais próximo de Alberto. É interessante falar de Rui Belo porque lá está, é uma influência oculta que eu tenho. Agora fica ao critério de cada um ler e ter as suas opiniões. E Eu acho que lembrar, poesia é né? um bocado isso. Lembrar, e me diz uma coisa, Nuno, eu tenho percebi, né, na Sim, leitura que eu fiz, a questão da pontuação. Tem várias formas aqui que tu inventas, né? A questão da pontuação é uma coisa bem nítida. Eu acho que tu deixas para o leitor decidir quando que vai começar e quando que vai terminar. Inclusive, eu fiz exatamente. essa leitura em voz alta várias vezes, como que ficaria de uma forma, como que ficaria de outra forma. É isso mesmo ou eu estou viajando? Não estás certa e deixa ao critério do leitor apropriar-se do poema, Uhum, apropriar-se das palavras e mexer-lhes. A única coisa que eu tento, ou seja, condicionar, é a questão dos espaçamentos, que é que para criar ritmos uhum, na forma de ler. Ou seja, eu em vez de pôr uma vírgula, ponho um espaço, mas um espaço longo. É para a pessoa pausar e depois ler outra palavra ou outra sequência. Ou seja, há pequenos subtis tentativas de condicionar, mas o resto fica ao critério de quem lê. Isto foi um. Aliás, eu descobri há coisa de 1 ano e meio, 2 anos, descobri que isto se aproxima de uma coisa de uma tendência que apareceu no final dos anos 80 e início dos anos 90, que se chama não poesia, cujo expoente máximo é um autor grego, que agora não me recordo o nome. Curiosamente escrevia assim dessa forma também, sem pontuação, e isto é uma tentativa de negar a estrutura poética e as tentativas de criar, como é que é dizer, confinamentos
à forma como se escreve poesia, à maneira, ou seja, pretende eliminar as regras. É quase uma anarquia poética, digamos assim. E é interessante porque eu estou relacionado com isso, porque eu gosto disso. Eu gosto pouco de É condicionamento engraçado. criativos. É engraçado, a Cátia fala justamente na pontuação e era uma das perguntas que eu tinha para ti, até porque a ausência de pontuação é uma pontuação em si. O que nós vemos muito nos livros de poesia é uma incoerência da pontuação. Terminam versos com vírgula, com ponto de exclamação, depois já não terminam, terminam um poema com ponto, outros não têm ponto, e portanto não é esta definição da pontuação num livro de poesia é essencial, até para que o leitor crie um ritmo dele próprio. E há muitos livros que não têm esta coerência na pontuação. E achei muito interessante, sobretudo, não na pontuação, mas na criação dos ífanes, na criação de um lugar comum entre o livro, dos ífanes, e apontei aqui dois exemplos, dos vários exemplos que estão no livro, como café-lugar e língua-mar. E acho muito interessante porque é quase uma nova linguagem, não é? Da criação, da união de duas coisas, não é? Do café e do lugar, e cria uma nova palavra e uma nova visão, quase uma visão dupla, um sentido duplo, ou um sentido único, mas com duas imagens. E, portanto, criar os ífanes, ligar as palavras, acho que é uma coisa muito poética. E ao mesmo tempo que tu falas da não-poesia, a não-poesia é a poesia também. Também é poesia, E tu exatamente. faz isso em quase todos os Sim, poemas, né? há um que tem um verso inteiro, ou dois, acho eu, são palavras infinizadas entre elas. É. Eu, por acaso, nunca tinha pensado nisso, eu fazia isso porque tentava, como é que é de explicar? Faltam-me palavras, muitas das vezes, para dizer aquilo que eu tenho dentro de mim para dizer. E isso é uma forma, um artifício de dizer, transmitir a coisa usando imagens, tu usaste a expressão correta, imagens. Eu acho que há um escritor qualquer português que também faz isso, o Miyakoto, uma coisa assim do género, que cria palavras novas, mas ele cria mesmo palavras, conjuga palavras entre elas. Eu conjugo imagens entre elas. É uma coisa diferente. E a ideia é criar uma imagem, um uníssono entre essas palavras que criem aquela ideia à pessoa. Por exemplo, estavas a dizer o café-lugar. Para muitas pessoas, o ir beber café é um ato, como é que dizer, é uma cerimónia, quase, e que está associada a um sítio. E curiosamente está associada a um sítio fora delas e dentro delas. Por exemplo, para mim, beber café é um processo dentro de mim, que acontece, não é o beber café, não é o sítio, é a coisa dentro de mim. É quase como um ritual de parar e de deixar fluir outras coisas. E por isso o café-lugar, para mim, não é o sítio, é o momento e esse lugar dentro de mim. E tua voz, palavras, sorriso, lábios, corpo e alma. Exatamente. O que quer dizer? É a pessoa, Sim. são as propriedades da pessoa, ou seja, É todos tu. nós, inadvertidamente, quando todas as pessoas fazem isto, e é inadvertido, nós temos uma imagem da pessoa, mas a imagem da pessoa não é a pessoa, é um conjunto de coisas que a pessoa é e que sobressaem e que nós nos ligamos. Ou seja, eu quando vejo, por exemplo, vou dar o exemplo do Pedro. O Pedro, a imagem mental que eu tenho do Pedro está intimamente ligada ao timbre da voz dele. Se ele falar, eu sei. O sotaque dele faz parte digamos, eu se tivesse que Identidade. usar palavras para definir, para dizer Pedro Albuquerque, duas das palavras que eu usava era voz e timbre. E conjugava-as, e finizava-as para criar a imagem da pessoa. Obrigado. Eu sei que isto E já é. agora, já que estamos a falar de imagem, deixa-me dizer-te que a tua poesia é bastante visual. Os contos eu já conhecia, e já sei que são, mas a poesia é bastante visual. E, portanto, se a Cátia permitir, eu vou só ler aqui uns versinhos, umas coisas pequeninas, versos soltos, que foram os meus favoritos. Não quero dizer que sejam os favoritos das outras pessoas, de quem lê o livro, mas foram os meus, para demonstrar o quão visual é a tua poesia. O meu verso favorito foi: saí com o que tinha à mão. Isto do poema, esse dia saí de casa para viajar. Isto dá um mote para todo o poema e para toda a poesia e para a própria vida, não é? Nós saímos de casa com o que temos à mão. Muitas vezes é tudo e não é nada. Outro verso que eu gostei muito foi dos meus poemas favoritos, da página 79. Tudo assente no peso das pálpebras. E ainda mais. O mundo escapa-se para o amanhã.
E, portanto, isto é tudo uma poesia visual que remete novamente ao Rui Belo, à Sofia de Melbrenner, a essa sensibilidade poética e carismática e próxima do leitor, não aquela poesia sentimental, mas ao mesmo tempo distante, do Camões e do Manuel Alegre, coisas assim bem afastadas, ou quase muito, muito mais erudita do Eugénio de Andrade e tudo mais, que quase que afasta o leitor da poesia, porque se torna uma poesia, como é que eu ia dizer, uma poesia quase para leitores que conhecem bem a obra e não, portanto, para pessoas que possam pegar num livro e ler só para a frente. E, portanto, acho que é essencial esta poesia de conexão, de imagem e de proximidade ao leitor. Acho que é fundamental. Concordo. Isso não vale, né, Pedro? Olha só a poesia que eu tenho aqui. Esse dia saí de casa para viajar. Era o mesmo que eu tinha. Posso ler? Vou ler todo. Posso ler? À vontade. Estamos conectados, Minha Kátia. parte. É. Esse dia saí de casa para viajar. Saí com o que tinha à mão, a ideia dos pés na calçada, com a simplicidade com que abro os olhos. Saí para viajar, algures para lugar nenhum. Decidi sair de casa, ir viver, escrever e contar a vida. Saí nesse dia, viajei e não mais voltei. Hoje sou um estranho, aquele calejado a quem abres a porta, alimenta com a caridade que ainda reside. O mundo roda e todos esquecem. Eu esqueci quem era quando nesse dia saí de casa para viajar. Obrigado. Eu adorei isso aqui. Aliás, me identifiquei muito com isso. Viajar e a noção de estrada estão muito marcadas em mim. Eu, quando tinha 21 anos, e existe um conto sobre isto, eu quando tinha 20, não é 21, 20, eu fui passar daqueles momentos que a gente hoje não consegue repetir, porque já não tem idade para estas coisas. Fui passar 6 dias a Granada. Eu não sabia, fui convidado para ir, não sabia se ia lá estar alguém à minha espera, se eu ia ter sequer sítio para ir, e fui com dinheiro para o bilhete para ir e com dinheiro para o bilhete para vir. Aquelas coisas que a gente hoje em dia não faz. Na volta para cá, vinha no autocarro com uma personagem que teve conversa comigo e que eu tenho, no conto chamo-lhe Zé, mas que eu na realidade não me lembro do nome do homem. Que era um senhor que vivia, já tinha corrido a Europa inteira e era aquilo que nós chamamos um vadio. Ele vivia na rua, dormia na rua, tocava gaita de beijos para ganhar uns trocos para comer, e ele já tinha experimentado e vivido todo o tipo de coisas que nós normalmente não vivemos, porque não vivemos nos nossos micro-luxos e nas nossas vidinhas compartimentadas e recusamos aceitar isto. Há pessoas que vivem com a total e completa liberdade e o mundo é a casa deles. E ele ensinou-me uma coisa fantástica, uma não, uma série delas, mas uma coisa fantástica que é a verdadeira humildade. E era engraçado porque eu era um miúdo cheio de mim próprio, com os meus luxos, e estava a tirar um curso superior, e sou muito fino, e não sei o quê, e cheio de medo da minha carteira, do meu caderno, das minhas coisas, das minhas chaves. E ele não tinha medo de nada. E quando parámos para tomar o pequeno almoço, eu não tinha dinheiro para comer. E estava cheio de mim próprio. E ele chega-se ao pé de mim, vê-me olhar para os bolos e diz-me assim: tens fome? Anda que eu pago o teu pequeno almoço. Aquilo partiu-me todo, despedaçou-me todo. E foi giro, porque ao mesmo tempo que me despedaçou, reconstruiu-me de outra forma. E eu espero hoje ser uma pessoa mais próxima desse eu que foi reconstruído naquele momento. Porque acho que seria uma pessoa, e espero ser, uma pessoa bastante melhor do que era naquela altura. É interessante porque eu escrevi agora, saiu uma crónica minha no Repórter Sombra no dia 11, que fala um pouco sobre isso, sobre essa recriação, que se chama Consciência Social, que foi uma coisa que eu criei e aprendi a olhar. É uma coisa que a maioria das pessoas não tem. E que somos criados nessa compartimentação do mundo, a ver o mundo compartimentado entre os nós e os outros, os meus pequenos luxos, as minhas coisas, e esquecemos que isso na realidade não vale nada, porque a gente não vai levar nada. Não, quando morrermos não vamos levar nada. Vamos levar experiências, vamos levar. Não vai nada. É aquele último segundo onde a gente consegue rever tudo e dizer, pá, porra, valeu a pena. Eu só espero nesse momento eu olhar para trás e dizer isso. Eu acho que sim, mas espero verdadeiramente sentir isso.
Peço desculpa pela... E o que é um escritor sem as suas histórias? Exatamente. Eu ia falar de onde sairia a poesia, não é? Se não fossem essas reflexões que a gente faz durante a vida, né? E é engraçado, e é engraçado que eu tenho essa necessidade que eu ganhei para me reconstruir. Há momentos em que eu preciso de me reconstruir e a única coisa que me salva é pegar no carro e ir. E ir é uma coisa muito lata, porque pode significar eu ir daqui atrás dos montes, ir daqui a Madrid e voltar de carro no mesmo dia e pronto. E era só aquilo que eu precisava. E nem que seja ir sobre o silêncio, né? Ir sobre o silêncio, exatamente. E apenas com o que se tem à mão. Exatamente. Tu gostaste mesmo dessa frase. Gostei. Mas isso é muito bom, é muito bom. Eu acho que eu, como imigrante, né? Eu, como estrangeira nesse lugar aqui, eu sinto isso permanentemente. Aliás, faz mais de um ano que eu estou aqui, e é como se eu não existisse, na verdade, né? Como se eu não existisse, porque eu vejo coisas que não são minhas, eu vejo pessoas que parece que não têm a ver comigo, eu me integro, mas também me afasto, né? Eu não estou no meu mundo. Eu acho que todo imigrante sente isso, né? É como se fosse uma vida após a morte, assim. A gente só Olha, espia, eu né? percebo, eu A percebo gente isso. só E há uma espia. música muito gira, há uma música muito gira do Pedro Brunhosa que fala sobre isso, que é Quero Voltar para os Braços da Minha Mãe, que é uma música dedicada aos imigrantes portugueses pela Europa, normalmente. Acho que todas as pessoas sentem isso. Vou-te expressar o contrário que eu sinto. Há um sítio esquisito que eu só lá fui uma vez. Tive 4 horas e não gostei. Aliás, vou corrigir. Aquilo que significa para mim é o país. Eu cada vez, eu só fui à Holanda uma vez, aos Países Baixos. Só fui à Holanda uma vez. Parei no aeroporto e estive 5 dias em Haia. E já passei no aeroporto de Schiphol, em Amsterdão, 2 vezes. Eu cada vez que paro naquele aeroporto e saio para fazer escala para voltar para Portugal ou para ir para outro sítio, eu sinto que aquele sítio é comigo. Não é o aeroporto, é o sítio. É comigo. E eu consigo sentir que eu ali, aquilo também seria a minha casa. Eu faço sentido ali. Porque coisas, coisas que eu tento descrever e que tento dizer e que me falham porque eu não tenho palavras suficientes para isso. E eu sinto aquilo como meu. É uma apropriação. Portanto, há sítios no mundo que são nossos e que nós Sim, com eles. sim. Nós só Uhum. temos que os descobrir. E nesta coisa de procurarmos a história da vida melhor, e as pessoas normalmente quando vão para fora é para procurarem uma vida melhor, normalmente preocupam-se com aquele vício que nos criaram, que a sociedade nos criou, que é um vício, que é uma droga como outra qualquer, que é o dinheiro. Porque o viver carece de dinheiro. E os seres humanos já deviam ter evoluído o suficiente para não precisarem de dinheiro. Mas isso aí estaríamos a entrar em É, organismos. Outras poesias. isso é um Agora, sonho. é um sonho, mas a verdade é que esse sonho, essa necessidade condiciona-nos a felicidade. Mas a gente pode fazer individualmente isso também. Eu acho que aos poucos a gente vai esvaziando a mochila, como diz um- uma pessoa no Brasil. A gente vai esvaziando a mochila, né? No final a gente fica a gente fica mais leve, né? Vai ficando É. mais leve, porque coisas não importam tanto, né? Eu acho que faz sentido, isso tudo faz sentido. Eu Kátia, pus posso fazer uma. uma pergunta? Sim, Só para mudar aqui um bocadinho de tema, rapidamente. O Nuno é um homem que tem o dom da palavra oral também, da forma como se dizem as coisas. E, portanto, faz umas declamações bastante bonitas, para não encher de elogios e ele ficar depois convencido. Mas Opa, sério. eu que não tenho essa coragem e que grande parte das pessoas não a têm, qual é o segredo e de onde é que isso veio? Eu sempre achei que não tinha voz para dizer poesia e achava que não sabia fazer. E fui desafiado, aliás, fui empurrado por uma pessoa que agora já não faz parte da minha vida, vá, e por outras pessoas que ainda fazem. Fui empurrado para participar numa coisa que se chama o Slam Poetry. E eu achei engraçado porque, conforme me gravavam a fazer aquilo, eu ia ganhando mais confiança. E a certa altura percebi que há ali há um silêncio, digamos assim, entre como se diz poesia tradicionalmente e o slam poetry. O slam poetry é poesia performada, ponto final parágrafo,
tem o teatro metido dentro da poesia. Pronto. E depois há ali um espaço que é muito raro ser preenchido. Porque normalmente as pessoas que fazem slam poetry escrevem para slam poetry. Escrevem para slam. Escrever para slam é escrever para ser performado. É escrever para uma performance com o corpo. A maioria da poesia não é escrita para isso. Portanto, fazer isso é algo ali, algures no meio. Eu não tenho nada, eu simplesmente passo. Não consigo explicar de outra maneira. Eu não tenho raízes neste mundo aqui. Eu não tenho nomes, nem história, nem condicionantes. Venho da dor do lenho da foice quando rasga o cereal. Em mim, as raízes não se entranham na história escrita, na milenaridade das gerações e dos nomes transmutados dos casamentos. As minhas raízes enredam-se na história plantada, nos pinheiros bravios e sem rei do interior de um sítio qualquer. Pinheiros, cujo sangue sempre iluminou os salões. Os seus braços secos aqueciam as camas e os doceiros da noite. Os seus corpos eram naus e viagens e amanhã. As minhas raízes são o colmatar de fomes e de lágrimas. Eu não tenho raízes, nem nomes, nem artes, nem palavras. Tenho vazios cheios de sangue a latejar. Unhas a arranhar portas. Ideias que nascem da terra, no ar e na água e flamejam no ardor do querer, no ardor do ser. Eu não tenho nomes. Sou como todos e não sou mais que nenhum. Não tenho olhos claros, cabelos e pele trigueira. Esta pele é escura como a terra, o cabelo escuro como a noite, os olhos como o fundo dos oceanos, onde a luz não chega. Eu não tenho raízes aqui ou ali, nem artes que me povoem, imagens que me condicionem, amigos que me mostrem, caminhos que me tracem. Eu não tenho raízes, sobravio e puro. Sou vento e tempestade e o nada que resta depois. Sou ontem e sou hoje e liberdade em tudo o que faço. O que nasceu sem raízes. Brotou da incomensurabilidade do universo que preenche. Vem do lá a caminho do lá. Eu não tenho raízes, nem nomes, nem artes que me povoem. Eu não tenho raízes neste mundo daqui, nem dali. Não tenho nada. Mas tenho tudo o que me é em mim. Ficamos em silêncio, Pedro e eu. O Nuno é como aquela música boa que uma pessoa precisa de uns minutinhos depois de terminar para É, absorver. muito bom, Nuno, muito bom, Obrigado. muito bom. Até Aliás, amanhã. isso aí encerra o que a gente estava falando, né? Eu não tenho raízes mesmo. É, a gente, Ahm, a gente não há pessoas- deveria ter, eu acho. sim, mas há pessoas que acham que personalidade vem daquilo que outros fizeram antes de nós e que nos está no sangue. Acham que o sangue cria coisas ou é herança de coisas. E não é. E não é. Mas há pessoas que acham. Estas pessoas tradicionalmente têm a sorte de conhecer quem estava nos espaços que são necessários para aparecer, para ter fama, para ter aqueles etc. E isto condiciona. E eu sou contra condicionamentos. E eu vejo muita gente por aí anda no mundo da escrita que são herdeiros de qualquer coisa ou que são amigos de alguém que interessa ou foram apoiados. Eu lembro-me de um senhor que deu aí uma entrevista para uma revista cultural que mandou uns bitites e que disse assim: 90% da poesia que é publicada no país ou que é escrita no país não tem osso nem caráter. E houve uma amiga minha que isto passou numa rede social e ela contestou, mandou-lhe uma mensagem e ele disse-lhe qualquer coisa do tipo que tu não eras capaz de escrever um verso nem que a tua vida dependesse disso. E entre outras coisas disse-lhe, pois porque eu tenho livros e eu não pago para editar os meus livros e coisas assim do género. E eu achei engraçado porque eu depois fui pesquisar, porque eu felizmente sou um gajo, desculpa uma expressão e o calão, sou um gajo desenrascado e vou à procura. E então descobri que ele efetivamente tinha livros editados e não teve que os pagar, pois, porque o editor era amigo pessoal dele. Pois assim eu também, não é? Pois, o editor é meu amigo pessoal, não é? Faz-me um favor, não é? Correto, não é? E isto funciona um bocadinho assim. Isto funciona um bocadinho assim. Eu aqui há uns anos tentei ir para a Leia, ser editado através da Leia. E aquilo que me disseram foi das duas uma. Ou eu escrevi um livro sobre a bola, ou ganhava o concurso deles que está martelado, ou então conhecia alguém lá dentro, a quem que me devesse favores. Mas é pena, porque é pena. Eu fico feliz porque há pessoas que realmente têm talento e agora felizmente houve uma pessoa que eu tenho muito apreço, que apareceu na televisão e felizmente ganhou notoriedade.
infelizmente. Mas como ela, há muitas outras pessoas que deviam ganhar notoriedade por aquilo que escrevem, por aquilo que são, por aquilo que dizem, pela forma como performam, e não, porque não aparecem na televisão, ou porque... Ai, epá, eu dou um exemplo, epá, e peço desculpa, eu não tenho filtros, e chamo os bois pelos nomes, perdoem-me a expressão. Eu no outro dia estava no Continente a comprar uma prenda, e agarrei num livro de um indivíduo que anda aí, que supostamente é o escritor mais vendido em Portugal. Pá, e eu li aquilo. Cátia, posso dizer asneiras? Pode, eu deixo. Pá, eu li aquilo. Aquilo é uma merda. Que é o escritor mais vendido em Portugal. Na minha mísera opinião, tem zero talento. Vendeu até hoje 700 mil livros. Eu estive a fazer contas assim de somar. Assim, de contas de merceeiro. Assim por alto. O gajo, desculpem uma expressão, o indivíduo, já fez €500.000 em venda de livros. Que são merda! Fez €500.000. Eu acho que não vou ganhar €500.000 de ordenado na minha vida toda. Somada. Mas esta é a diferença entre escrever-se porque se sente ou escrever-se para vender. Eu não estou a dizer que tem que me ler a mim ou ler o Pedro especificamente. Epá, vão à procura. Há por aí milhares de pessoas cheias de talento, milhares de pessoas cheias de talento que não são vistas nem ouvidas. Epá, às vezes, Uhum. adicionar a pessoa na rede social, fazer um like é o suficiente para a pessoa sentir vontade de continuar a tentar, continuar a investir, continuar a escrever, continuar a dizer, continuar a performar, Uhum. ir ao teatro. Acho que o teatro não é ver o teatro onde são sempre os mesmos atores, são sempre os mesmos que estão na televisão. Eu já vi uma atriz portuguesa, que eu acho que bem, pronto. Eu pareço que sou muito crítico, mas há pessoas que têm talento, há pessoas que têm imenso talento. Só que eu quero é realçar para as pessoas que, pá, por exemplo, já houve uma altura que estava lá uma telenovela portuguesa na televisão, uma não, duas, e a atriz principal era a mesma pessoa. Estava a fazer duas telenovelas ao mesmo tempo. Ah, há tanta gente com talento no teatro e no Sim, cinema, que não tem um espaço para entrar. sim. Porquê é que isto tem que ser assim? Porquê? Mas porquê? Aí entra aquela coisa que tu estava falando antes, que é o dinheiro, né? Entra o Marketing, dinheiro, dinheiro, entra, é muito entra a lindo. receita de bolo, né? Fazes aquilo daquela forma que vai vender, né? O título do teu livro tem que ser de determinada forma para vender mais, tem que ter aquela palavra. Isso acontece, tem algumas editoras que dizem, ah, não, esse título aqui, não, se tu colocares esta palavra aqui. Posso colocar aqui outra visão da história, só para fazer aqui Até. quase um contraditório. Bora, bora. Em relação a esses autores que escrevem para um público fixo e escrevem sempre o mesmo livro e que na verdade quase que nem escrevem e algum dia já vão deixar de escrever porque há inteligência artificial que escreve em 2 minutos um romance, eu acho que é importante que haja esses autores por uma razão muito simples. Quando uma pessoa chega a uma livraria e nunca tenha lido um livro, a chance de calhar num Proust ou num, sei lá, num Cardoso Pires é muito reduzida, porque entre milhares de livros, se calhar 90% deles estão mal escritos. E depois há toda a outra parte, não é? Os livros sobre a psicologia, os livros de direito, os livros de história. Pronto. Qual é que vamos ler se nunca lemos nenhum? Mas qualquer livro tem o seu lugar. E mesmo os livros que são teoricamente fracos, e fracos é o quê? É fracos em termos técnicos, porque aí entra a história, entra o detalhe todo técnico. Aqueles que são fracos tecnicamente e que não se suportam eles próprios, mesmo assim são importantes. Porque uma pessoa que nunca tenha lido um livro dificilmente vai conseguir começar por alguém mais complexo, não é? Não, nós temos que avançar por camadas. Eu, quando voltei à poesia, quando tinha 20 anos, comecei pela Sofia, que está nesse meio caminho da intelectualidade, não é? Apesar de ser super sofisticada, mas está nesse meio caminho da dificuldade de leitura. E, portanto, esses livros são importantes para abrir a porta aos leitores. Claro está que depois o leitor tem a escolha de continuar a ler sempre a mesma coisa ou variar e aprender e crescer. Mas parece-me que o que é importante, ou que seria importante, e que seria honesto por parte dos livreiros, seria colocar os livros por uma ordem crescente de dificuldade técnica ou dificuldade de leitura. E, portanto, colocar o Shakespeare numa parte, colocar o Saramago noutra, colocar o Raul Minha-Alma noutra, e todos eles têm lugar para existir, não é? Haverá pessoas, claro está, que não têm a mesma capacidade intelectual, serão menos capazes nesse âmbito. Haverá pessoas que pintarão muito bem e outras que não sabem sequer pegar num lápis, não é? E é importante que todos tenham a capacidade de pintar e todos tenham a capacidade de ler.
até porque esses livros são essa porta para uma intelectualidade superior e um conhecimento superior. Tendo dito isto, eu acho que o que está aqui a fazer diferença é exatamente o dinheiro. E o dinheiro tem que ser colocado à parte quando se vende arte. E a arte é isto: a arte é um bolo e tem várias fatias, tem a base, tem a cereja, tudo faz parte da arte. O que é importante é ser honesto e dizer isto é esta porta, isto é aquela janela, isto é o tapete, aquilo é a mesa. E é essa divisão que não se faz hoje em dia. Percebo e até eventualmente concordo. O problema é que, na minha opinião, quando se entra naquele ciclo, aquilo é um ciclo monotemático. E isto, e depois não se consegue sair daquele ciclo. Eu se calhar falhou-me aqui uma parte da imagem que eu estava a tentar transmitir. A esmagadora maioria dos temas que vendem são monotema. É tudo a mesma coisa. Eu uma vez dei-me ao trabalho, durante um dia inteiro, estar a ouvir a rádio comercial. E fiz uma tabela. E classifiquei as músicas como falando do tema do monotema ou não falando do monotema. 75% das músicas que passavam na rádio, 75% das músicas que passavam na rádio comercial tinham um tema. Um tema. E depois tu vais ver, e tudo aquilo que vende fala desse tema. Tudo aquilo que vende muito fala desse tema. E as pessoas estão completamente alcoolizadas, digamos assim, por esse tema. Inebriadas por esse tema. Que é o amor. As pessoas só querem falar de amor. Só querem amor. Só querem algo que lhes preencha o vazio emocional do amor. Porque as pessoas não sabem, a maioria das pessoas, não são todas, a maioria das pessoas não sabe ser independente. Não se conhece a si próprio. Não sai esse trabalho, porque não passa por isso. Acha que encontra alguém e que esse alguém tem a outra. É a história da metade da laranja. E nós somos inebriados com isso desde crianças, à procura da nossa metade da laranja. E depois, tudo o que tem a ver com a metade da laranja, a perda, seja a aquisição, inebria as pessoas. Eu digo isto porque eu também E a gente sinto, eu nunca é a também gosto de laranja pessoas. inteira, né? Por que que a gente não é a laranja inteira? Mas as pessoas têm que perceber que são. O problema é Sim, que este monotema está criado e está instituído e tudo aquilo que nos envolve é-nos impingir desta ideia. Que né? as pessoas não sabem estar sozinhas. É, As pessoas não sabem, não é estar, é ser sozinhas. é. As pessoas E não, outra, não querem acreditar que vão viver sozinhas. Desculpa, mas são a porra da vida inteira. E vão. Porque a gente quando morre, ninguém vai connosco. Somos nós, sozinhos. é, Portanto, é, as pessoas que fazem parte da nossa vida, fazem parte, não são a nossa vida. sim. Lamento, pessoal, eu não sou dessa gente. Desculpa aí, desculpa aí. Eu não sou dessa gente. Eu acho que essa coisa da leitura também tem muito a ver com o plano. Plano tem uma coisa aqui chamada Plano Nacional Plano de Nacional de Leitura, Leitura. né? No Brasil tem também, mas eu acho que não é esse nome. Eu e o Pedro fomos excluídos pela nossa editora desse plano. Por que Mas eu estou será? É verdade. eu estou a Não, trabalhar, não, não digo lá. eu estou a trabalhar para os atropelar. Espero eu conseguir Ah, atropelá-los, mas temos então, estado. né, eu preciso fazer um trabalho de leitura, né? Preciso fazer um Sim, trabalho de leitura a partir das crianças, essa coisa toda, né? Isso aí dá outro podcast, gente. É muito. eu faço isso, tento fazer isso com a minha filha. Eu tento fazer isso com a minha filha. Pois E é é, pois difícil, é. é difícil. Há muita Eu, distração nas redes sociais para uma criança com 12 anos. sim, discuti com um professor na universidade, porque ele é Bambam do Camões, e eu disse, é muito lindo isso, é muito lindo, ele falando do Camões, assim, meu Deus, é um troço, né, maravilhoso, só que assim, professor, desculpa, mas Camões na sala de aula, o professor tem que dar conta de um monte de coisa, tem que dar conta do Camões, não, é que nem o Machado de Assis no Brasil, a gente não dá Dom Casmurro para para criança, para adolescente ler. A gente dá os contos do Machado de Assis. A Claro. gente começa pelos contos, depois a gente vai indo, vai indo, vai indo. Mas a Sim, gente aliás, dá os contos, né? tens no 10º ou no 11º, já não me lembro quando é que dei isso, que era os Maias. Pá, os Maias Tem é um sim. romance No lindíssimo. Brasil também se lê os Epá, Maias. para miúdos com 15 anos aquilo é assim É, um bocado tu violento. imagina a tua filha com 12 anos, que tem a internet, que tem todas as redes sociais ali Sim, sim, bombando na sim. volta dela, ela vai querer ler os Maias. Não, Aliás, peraí, as primeiras 42 páginas dos Maias, só de si, são um desencorajar pleno, que ele está de sim, 42 palavras. o meu filho quando estava na oitava série, agora é o oitavo ano, ele tinha 14 anos,
Ele pegou da minha estante lá o José de Alencar, Tio é o nome do livro, Sim. e ele tinha que fazer uma ficha de leitura, tinha que debater o livro e tal. O que ele fez? Ele leu a primeira página, e inventou o resto da história e tirou 10. Ele chegou lá e começou a debater. Bom, hoje ele é escritor e é publicitário. E ele começou a debater com a professora, tirou 10, voltou para casa me contando isso. Eu digo, mas Daniel, como é que é isso? Como é que tu inventa assim a história? Como é que não tem cabimento? Mas ela nem sabia. Eu contei e ela achou que era verdade. Aí eu continuei. Uma história, por exemplo, é A Aparição. A Aparição é um romance violentíssimo. Do Virgílio Ferreira, violentíssimo. Os miúdos estarem a ler aquilo é assim uma coisa. Mas pronto, whatever. É. Eu acho que falta. Mas eu sempre disse isto, ó, no Ministério da Educação falta gente com educação. Desculpa-me discordar de ti, Pedro. Desculpa lá. Não, mas eu entendo o que o As Pedro quer fontes dizer. Ele fazem-se quer com dizer duas que opiniões tem que diferentes. começar a ler por alguma coisa, né, Pedro? Tem que começar a ler por alguma coisa. Eu falo isso para os meus alunos eu sou professora de estágio supervisionado, né? E eu digo para eles: leiam Júlia. Júlia, não sei se tem essas revistinhas aqui. Deve Não. ter, né? São umas historinhas, umas Maria, novelinhas. Anitta. Não, umas novelas, assim, que se Então não, chama não. Júlia. Tem outro nome também, sei, Olha, Bárbara. eu comecei com uma aventura. Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. A Ah. coleção Uma Aventura. A Eu minha comecei mãe aí. não me deixava fazer essas coisas. Eu comecei a ler livros espíritas. A minha mãe dava para ler livros. Eu tinha 10 anos, eu lia Allan Kardec. Olha, pensa uma Sim, coisa sim. dessa. Allan Kardec. Ih, Allan Kardec. Fogo. A minha mãe era legal assim comigo, mas eu leio E o até hoje Crowley. por causa dela. E o Crowley. O Ai, ai. Alistair. Hoje eu escrevo história de suspense, né? Faz sentido. Sim, exatamente. Obrigado, Ai, Pedro. Nuno, me diz aonde a gente te encontra, Nuno. Ora bem, redes sociais, Instagram, W Nuno de Souza, Facebook, Nuno de Souza Escritor. O livro Irei sobre o Silêncio podem encontrar na Book, Bertrand, FNAC, esse tipo de coisas. Online está disponível. É assim, querem falar comigo, eu normalmente respondo nas redes sociais. É, é à vontade, sem problema. É à vontade não é à vontadinha. É sem problema. Eu sou uma pessoa acessível. Aliás, como veem, eu não estou cheio de coisas, sou uma pessoa simples e acessível. É Tá só falar certo. comigo. Pedro, diz aí onde a gente te encontra. se me quiserem encontrar não fisicamente, estarei nas redes sociais através do Instagram pedroalbuquerque.lit, lit de literatura. Foi um prazer ter conversado com vocês. Até o Obrigado, próximo Cátia. Até à episódio. próxima. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.